Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos retomar aí as nossas atividades de língua portuguesa. Relembrando um pouquinho no último vídeo que eu passei para vocês, eu expliquei sobre reportagem, a diferença entre reportagem e notícia. Passei aí para vocês as dicas e as importâncias para vocês estarem olhando o QR Code na apostila de vocês. Espero que vocês tenham olhado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham agora uma visão um pouquinho diferente quando vocês leem uma reportagem ou uma notícia, que vocês consigam identificar a diferença e que estejam aí mais ligadinhos em relação às fake news, né? Porque como eu até falei no vídeo para vocês, essa questão, o momento que a gente está vivendo, ele requer bastante uma visão crítica de leitor da nossa parte, né? Então, aquilo que eu sempre falei para vocês, se tornarem leitores críticos, é a hora de botar em prática. Estou trazendo para vocês, então, a correção das nossas atividades que eu tinha proposto para vocês, algumas de interpretação, mas a maioria era de assinalar. Então, eu enxuguei bastante aí, vocês tinham bastante atividades trazidas pela apostila. Quem, por um acaso, se empenhou e fez as outras atividades que eu não passei, queira o gabarito, é só entrar em contato comigo que eu passo o gabarito para vocês. Pode ser até pelo WhatsApp Business lá. O meu inglês não é muito bom, tá, gente? Pode ser por lá, que daí qualquer coisa eu passo o gabarito por lá, tá bom? Então vamos à correção. Bom, o texto a reportagem que vocês tinham que ler era sobre o Felipe Neto, né? A questão da relação dele principalmente com as redes sociais, aqui especificamente do Facebook, tá? Então, a primeira pergunta pedia qual era a linguagem que foi utilizada para escrever essa reportagem, né? Então, essa linguagem, primeiramente, ela é uma linguagem formal, de acordo com a língua padrão, só que por ser voltado mais para um público mais jovem, vamos dizer assim, por estar falando da questão digital, influencer, ele faz uma mescla dessa linguagem formal junto com a informalidade dentro do texto, né? Então, um exemplo, quando ele utiliza a bronca é a seguinte, dar uma mãozinha, isso tudo é utilizado no sentido conotativo da palavra, né? Então, ele mescla linguagem formal com linguagem informal. A resposta da 6, no segundo parágrafo, qual palavra foi utilizada com sentido figurado? Aqui a resposta é em cabeça. E o que ele significa, né? Ele significa liderança, que represente as demais lutas dos direitos do youtuber. Ele vai encabeçar o projeto. Então, quer dizer que ele vai dar início para o projeto, ele que vai liderar, ele que vai estar representando aquele grupo, tá bom? Então, a resposta correta é B. Depois, vocês tinham a 8 para fazer também, então a sequência organiza as informações na ordem que aparece na reportagem. Então, primeiro a gente tem, vou falar aqui, vocês podem conferir aí a ordem, mas eu vou dizer como seria, tá? A publicação do vídeo no YouTube, depois a publicação do vídeo no Facebook, falta de remuneração do Facebook aos criadores de vídeo, falta de visualização do vídeo no YouTube e, por último, o Facebook lucra com as visualizações do vídeo. Gente, nem isso eu não sabia, tá? Essa questão de que muitas coisas que a gente vê lá no Facebook que é direcionado para o YouTube, é o Facebook que está recebendo o YouTube nada, né? Então, sequência correta, 2, 5, 1, 3 e 4. Depois a resposta da 9, então ele traz uma expressão, a cereja do bolo, pode ser entendida o melhor que poderia acontecer, algo de muito bom, e dentro da entrevista o que ele quer dizer, né? Então a resposta correta é B, foi utilizada ironicamente pelo autor, uma vez que o fato de o Facebook lucrar com a pirataria prejudica os youtubers. Depois vocês tinham que fazer a 14. Então, a resposta 14. Ao longo dos parágrafos, o autor se refere às razões da insatisfação dos youtubers. Assinale as informações que representam isso tudo. É a resposta E, a F, a G e a H. Aqui são as falas que ele tem em relação à reportagem, tá? Então, E, F, G e H. Depois, vocês tinham a 17. Essa 17 era para vocês montarem numa tabela o que é fato e o que é opinião. Então, vocês tinham várias
partes aqui dentro da reportagem, né? Lembrando que quando tá entre aspas, ele foi retirado de dentro de algum lugar, é a fala de alguém, é uma citação direta. E aqui embaixo eu pedia para vocês colocarem, então, dos 100 vídeos mais populares vistos no Facebook no primeiro trimestre de cada ano é um fato. Lembrando o que é fato e opinião. Fato é aquilo que a gente consegue provar, né? Aquilo que não tem o que a gente concordar ou discordar. E a opinião é quando o interlocutor, o leitor, a pessoa, o indivíduo, enfim, ele coloca a sua visão e opinião sobre aquilo. Então, o fato, né, que os 1000 vídeos mais populares do Facebook no primeiro trimestre do ano, depois, Neto ganhou audiência, dinheiro e fundou o Paramaker. É também um fato, porque ele está provando isso ali. Neto arrumou um poderoso rival, o Facebook, ele também é um fato, está sendo avisado. O Facebook age com descaso pelo nosso trabalho. Aqui, o pronome nosso, ele já dá para ver que ele está dando uma opinião, a opinião própria. Então, essas palavrinhas, elas são chamadas de modalizadores. Eu vou estar falando mais para vocês na live sobre os modalizadores, tá? Então, esse seria a opinião. O vídeo circula sem gerar curtidas na página do autor. Ele é um fato, então eu estou provando, nada diz que é uma opinião. Esse tipo de pirataria incomoda. É uma opinião, o termo aqui incomodar, quando fala que algo me incomoda, também é o que a gente chama de modalizadores. Segundo eles, o Facebook faz pouco para evitá-las. Aqui a expressão conotativa também, né? Faz pouco para evitá-las, quer dizer que não faz esforço nenhum, que simplesmente joga lá, então ele é uma linguagem informal. Quem pirateia não lucra, mas atrai mais atenção. Também é uma fala, porque é uma frase pronta, vamos dizer assim. O Facebook lucra com a pirataria, é um fato, e dá para entender a bronca de Felipe Neto e seus youtubers, quando ele fala a bronca aqui, ele está colocando um sentido conotativo também, ele está colocando a opinião dele. Essa atividade, então, a gente consegue perceber bem a diferença entre fato e opinião, e quando a gente dá opinião, a gente utiliza palavras que são chamadas de modalizadores. Como eu disse, eu vou estar explicando isso para vocês futuramente, tá? Só deixa eu pegar aqui o material. A próxima que vocês tinham, então, é a 20. Aqui. Você sabia quais são as diferenças entre uma reportagem e uma notícia? Observe o quadro a seguir e compare esses dois gêneros, né? Então, vocês tinham, de um lado, as características da notícia. Então, vamos relembrar, o texto é mais curto, é mais direto, ele é centrado num fato, relata o fato ocorrido na véspera ou no dia da edição. Então, ela é datada, registra os fatos sem nenhum valor. Então, a questão do julgamento, né? Vamos dizer assim, a interpretação fica por conta do leitor. Na reportagem, a gente tem um texto mais extenso, mais detalhado, o assunto ele é mais aprofundado, eu posso apresentar dados, entrevistas, depoimentos, citações, pesquisas. O tema, ele não necessariamente precisa ter uma ligação com um dia ou um dia anterior, então ele pode ser atemporal, e a interpretação dos fatos fica a critério do escritor. Considerando as características apresentadas, registre nas linhas a seguir porque o texto lido pertence ao gênero textual reportagem. Bom, aqui a gente tem várias características. Primeiro, porque ele é mais extenso. Segundo, ele apresenta bastante informações detalhadas, então o jornalista, quem produziu, né, o repórter ali, ele foi buscar maiores informações, até a própria entrevista que ele faz com o Felipe Neto. Ele trata de um tema atual, mas não algo que está relacionado a fatídico, a datado neste dia. Então, é um tema atual, só que relacionado a outros dias atrás, de um período de tempo já. E ele coloca um posicionamento claro do autor, né? Quando o autor ele fala da bronca, dá para entender a bronca de Felipe Neto e seus youtubers, ele está colocando a visão dele ali, que ele consegue entender o porquê que existe essa rivalidade, o porquê que existe essa questão vinda principalmente do Felipe Neto, ali representando os youtubers, né? Então, assim, a gente encerrava a análise e o estudo da reportagem do Felipe Neto, e depois vocês tinham outra reportagem, que era Epidemia de Mentiras, que falava mais especificamente das fake news. Gente, cansei já de falar de fake news aí para vocês, no momento que a gente está vivendo, das campanhas que são feitas, até, acho que foi essa semana, hoje, que eu li uma reportagem
que tinha passado sobre os caixões vazios, né, sendo enterrados aí, que a mulher que fez a fake news, ela foi encontrada, ela vai ser processada e tudo, então fake news é considerado um crime, ainda mais num período que a gente se encontra, levantar aí algumas histórias é meio que absurdo. A primeira atividade que vocês tinham, então, era 28, que pedia o seguinte: o título da reportagem é Epidemia de Mentiras. Considerando o significado de epidemias, então, doença que ataca um grande número de pessoas ao mesmo tempo, a gente no momento agora está vivendo uma pandemia, porque é mundial e não uma epidemia, né? Responda as questões a seguir. Qual é a doença abordada pela reportagem? Então, dentro da reportagem, a doença é a questão das fake news, como elas podem atingir a saúde indiretamente. Que efeitos essa doença causa nas pessoas, né? As pessoas acabam não procurando um tratamento médico e acabam agravando as suas doenças. Então, a fake news, ela faz com que as pessoas não busquem informações, vamos dizer assim. E a outra, qual a informação presente no segundo parágrafo, mostra que essa doença ataca um grande número de pessoas. Quando fala do número de compartilhamento, né? 485 mil pessoas compartilharam a fake news da Baba Milagrosa. A número 31 era para vocês fazerem. A reportagem informa que as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Os sites que difundem notícias falsas escolhem doenças que acometem um grande número de pessoas. O que eles ganham com isso? Eles ganham, na verdade, um número de visitantes muito grande, eles acabam ganhando publicidade, eles acabam ganhando... que vai gerar bastante dinheiro, na verdade, tudo isso. Pessoal, eu vi aqui que eu tinha anotado para mandar para vocês, mas eu não mandei essa, né? Agora que eu vi. Mas, enfim, já dei a resposta aí para vocês. Número 32. No quinto parágrafo da reportagem, há comentários sobre vídeos falsos. Releio e respondo as seguintes questões. A. Qual é o truque usado no primeiro vídeo mencionado? Ele usa um depoimento do Drauzio Varela, né, o conhecido Drauzio Varela, e depois ele traz informações sobre a cura definitiva dos diabetes. Então, ele faz uma ligação entre uma figura pública conhecida, que é um médico, e umas informações falsas. Então, ele relaciona e ele faz com que a informação pareça verdade por causa do Dr. Drauzio. Como as pessoas que assistiram ao vídeo poderiam evitar cair nesse truque, né? Se elas pesquisassem mais sobre o Drauzio Varela, se elas tivessem uma visão mais crítica, que nem eu falei para vocês, do leitor crítico, o olho, né, para pesquisar as informações. Então, para não cair no truque, não só no truque dessa reportagem aqui, mas de tudo que a gente está vivendo hoje em dia, o negócio é pesquisar, é buscar informação e não acreditar em tudo aquilo que a gente ouve. Número 34, sublinha seguir os textos que contêm a opinião dos autores. Então, novamente, volto a falar dos modelizadores. Então, quando ele fala que claramente é um trabalho que deixa a desejar, essa palavra claramente é um advérbio, é um modelizador. No outro parágrafo, o resultado, porém, é bastante tímido. Quando ele utiliza o porém, né, que é uma conjunção, ele também está colocando a visão dele, porque senão ele poderia simplesmente dizer o resultado é pequeno. Então, quando ele coloca porém é bastante tímido, ele está utilizando um sentido mais conotativo. E no outro ele fala é um tímido paliativo. Novamente, ele utiliza a palavra tímido de novo no sentido conotativo. 35. Segundo a reportagem, além das redes sociais, dos buscadores e dos aplicativos de mensagens, quem é responsável pelo problema das notícias falsas? Os próprios usuários, né? As pessoas que acabam lendo e acabam passando adiante as informações sem buscar a veracidade. Isso aqui eu também gosto de falar da questão do WhatsApp. Muitas vezes a gente recebe mensagens, informações no WhatsApp, a gente não sabe nem de onde veio e simplesmente repassa essas mensagens. Cuidem com isso, a gente não sabe de onde vem, isso pode gerar problemas para quem está repassando. Página 14, exercício 38, que falava dos tópicos frasais ou chamados intertítulos também, que nada mais são do que os subtítulos dentro do texto, então pedia para vocês sublinharem.
checagem de fatos e bicho-papão. E depois o exercício 43, na página 15, era assinale as recomendações que seriam úteis para verificar se uma notícia na internet é falsa ou verdadeira. Eu passei o site para vocês, né, se eu não me engano, no vídeo lá que vocês podem estar consultando quando vocês tiverem uma dúvida muito grande sobre uma notícia. E algumas dicas também são buscar informações sobre o site em que a notícia foi publicada, a fim de descobrir se ele é sério ou sensacionalista, verificar todas as letras do endereço do site, ler a mesma notícia em outros sites que ela foi publicada para fazer um comparativo, para ver se realmente essa mensagem está sendo fornecida por outros sites. Então, são algumas dicas para a gente ficar aí ligadinho no que está acontecendo. Certo, galera? Então, essa seria a correção do gênero reportagem. Volto a repetir, se alguém ficou com alguma dúvida, pode deixar anotada para a nossa live, para estar tirando as dúvidas, e lá eu vou estar falando um pouquinho mais sobre os modalizadores dentro de textos argumentativos. Tá bom, gente? Beijão, fiquem bem. Daqui a pouquinho a gente tá junto.